Você já ficou muito decepcionado com alguma coisa? Esperou por algo que não aconteceu? A respeito da vida cristã, uma coisa é certa: todos nós seremos provados de alguma forma. Mas se essa prova for permitida por Deus, você pode ter certeza de que você não ficará caído. Ao contrário, você pode sair ainda mais forte. Na lição desta semana, você vai conhecer alguém que passou por uma grande provação, mas que se saiu muito bem e não desistiu da sua fé. Vamos juntos? Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Nada melhor do que começar a lição desta semana lendo o texto-chave que está lá em 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse texto é muito importante para a gente entender como o Espírito Santo trabalha. Observe que o texto disse que há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferença nas realizações, mas é Deus quem precisa estar no controle. Por isso, a ilustração que melhor define a igreja é de um corpo. As pessoas recebem os dons do Espírito, e eles são diversos, mas todos devem trabalhar pela mesma causa, que devem ser honrar o nome de Deus e cumprir o propósito dele para a humanidade. E não tem nada que importe mais para Deus do que a salvação do ser humano. Ao longo de toda a Bíblia, a gente sempre vai ver essa atitude da parte de Deus para com o ser humano. E ele está atento para usar qualquer um que permita. Esse foi o caso de Guilherme Miller. Você já ouviu falar dele? Quem foi Guilherme Miller? Desde criança, Miller demonstrou ser diferenciado. Ele tinha uma mente privilegiada e ele amava buscar o conhecimento. Ele amava estudar e ele era muito cuidadoso com os pensamentos que ele tinha. Ele era sensível às coisas espirituais, mas quando se tornou jovem, ele começou a andar com as pessoas que não acreditavam muito num Deus que tinha criado o mundo e que era pessoal e que se importava com a sua criação. E você já pode imaginar o que aconteceu, não é? Miller foi influenciado pelos seus amigos. Afinal, eles até eram pessoas boas. Eles respeitavam a Bíblia em alguns pontos só, mas... E eles até faziam coisas boas. O que aconteceu é que essa maneira de viver acabou levando Miller a se afastar da Bíblia como revelação e palavra de Deus. Levou um tempo até que ele voltasse a ler a Bíblia com profundidade e deixando de lado a opinião das pessoas. Ele fazia o seu estudo pegando texto por texto, comparando um com o outro, e o que aconteceu foi impressionante. Veja só o que diz aqui. Começando com Gênesis, leu versículo por versículo. Quando encontrava qualquer coisa que não estivesse clara, ele comparava com todas as outras passagens que pareciam se referir ao assunto. Permitia que cada palavra tivesse sua influência sobre o texto. Assim, sempre que chegava a um trecho de difícil compreensão, encontrava uma explicação em alguma outra parte das Escrituras. Enquanto estudava, orava com fervor para que Deus iluminasse sua mente, e então vivenciou a verdade das palavras do salmista. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. E você pode imaginar quais livros mais chamaram a atenção de Miller? Justamente Daniel e Apocalipse. Ele começou a estudar a Bíblia e percebeu que se ele estudasse a fundo, ele conseguiria entender todos os símbolos que estavam nesses livros. Foi como se a mente de Miller se abrisse completamente, ele pudesse entender tudo aquilo que estava na Bíblia. E um detalhe importante, enquanto Miller estudava, anjos estavam guiando a sua mente. Ao estudar as profecias de Daniel, Miller descobriu que um grande evento aconteceria no final dos 2300 anos. Dá uma olhadinha nesse gráfico que está aparecendo aí. Você também pode acompanhar na página 170 do livro Os Resgatados. É um gráfico simples, mas já dá para a gente ter uma ideia do que envolvia esse período tão longo. Miller descobriu que algo grandioso aconteceria por volta de 1843. A primeira vez que ele chegou a essa conclusão foi em 1818, ou seja, seria dali 25 anos. Ele entendeu, por meio de seus cálculos, que ao final desse período aconteceria a purificação do santuário,
Isso poderia significar a volta de Jesus. Uau, essa era uma ótima notícia! Então, depois de um tempo, Miller entendeu que ele precisava contar essa mensagem para as outras pessoas. Deus tinha dito que ele precisava contar isso, e ele tinha uma grande responsabilidade por causa de sua descoberta. No início, não foi nada fácil. Imagine-se no lugar de Miller. O que você faria? Além do mais, ele já estava com 50 anos de idade e não estava acostumado a falar em público. Mas Deus abençoou seus esforços e a mensagem começou a ser espalhada. Miller aceitava pregar onde quer que ele fosse convidado. Quando, em 1833, houve a queda das estrelas, as pessoas se apegaram ainda mais a essa esperança de que Jesus logo voltaria. Esse foi um tempo memorável. As pessoas se convertiam e começaram a aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Elas estavam vivendo em grande expectativa. Se você ler o capítulo 20 do livro Os Resgatados, você vai ver como essa mensagem se espalhou pelo mundo e como as pessoas ficaram cada vez mais interessadas em ler a Bíblia e se preparar para esse evento tão grandioso. Até as crianças se tornaram pregadoras dessa mensagem. Mais pessoas estudaram e os cálculos então chegaram a uma data específica, 22 de outubro de 1844. Esse deveria ser o grande dia da volta de Jesus. Mas bem, nós já estamos em 2022, quase 178 anos depois, e nós ainda estamos aqui na Terra. Como você já sabe e a história já revelou, esse grande acontecimento não foi a volta de Jesus, mas sim o início do julgamento investigativo no céu. O santuário não era a Terra, como Miller e outros pensavam. Posteriormente, eles entenderiam o significado dessa nova fase do plano de salvação, retratado pelo santuário do céu. Esse foi um momento de prova para o povo de Deus, e a gente vai conhecer na lição da próxima semana o que foi esse grande acontecimento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento, e como Deus transformou um momento de tristeza, amargura, em um movimento especial que deu início a uma outra profecia. Como você reage diante de uma decepção? O que Guilherme Miller e os outros aprenderam com o desapontamento? Veja só. Essa prova lhes ensinaria o perigo de aceitar interpretações humanas em lugar de fazer da Bíblia a própria intérprete. Levaria os filhos da fé a um estudo mais minucioso da palavra, a examinar os fundamentos de sua fé com mais cautela e rejeitar tudo que não estivesse baseado nas Escrituras, por mais aceito que fosse pelo mundo cristão. As coisas que pareciam escuras na hora da prova depois se tornariam claras. A despeito do sofrimento que resultou de seus erros, eles aprenderiam por meio de uma abençoada experiência que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e todos os seus caminhos são amor e felicidade para os que cumprem os preceitos de sua aliança. A grande lição que a gente aprende é que a palavra de Deus é suficiente e nós precisamos cada vez mais estudar profundamente as verdades que ela contém, porque haverá um tempo também em que muitas histórias aparecerão, surgirão, e o que vai permanecer? A palavra de Deus. Fique firme por ela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, e se você não faz parte aqui do canal, clique no botão vermelho inscrever-se. Também compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua experiência. E também, se a sua base quer receber um abraço aqui no canal, é só deixar o seu nome aqui pedindo um abraço. A gente vai ficar muito feliz de poder mandar um abraço para você e para sua base. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!